Que vamos. Hanukkah. Como começou? Bom, pessoal, primeiro vamos para a data. Vamos nos colocar aqui primeiro na nossa cronologia. Essa época, pessoal, essa festa de Hanukkah, tudo iniciou mais ou menos uns 175 anos antes da Era Comum, tá certo? Antes da contagem comum do Ocidente. E era durante o Segundo Templo, tá certo? Ou seja, estava mais ou menos na metade do tempo de vida do Segundo Templo Sagrado. O primeiro templo ficou por 410 anos em pé, e aí ele foi destruído por Nabucodonosor, Babilônia. E aí ficamos 70 anos exilados, tá certo? Na Pérsia, que hoje, atualmente, é o Irã. 70 anos depois, a gente voltou com Ezra Sofé e Nehemiah, que foi um profeta e um outro escrivão também, profeta Ezra, e aí Hashem mandou construir o Segundo Templo. 70 anos após o exílio, foi construído o Segundo Templo. Mais ou menos na metade do caminho, que é 420 anos ao todo, ficou o Segundo Templo. Mais ou menos lá para os seus primeiros 200 anos, teve aí o Império Greco-Sírio, que começou a tomar conta fortemente, praticamente do mundo inteiro e também do Oriente Médio todo. Tá certo, pessoal? Então, a Israel, o povo judeu, vivia de forma independente, de forma autônoma, feliz na terra de Israel. Porém, a gente tinha que pagar impostos, tributos para a Síria, que na verdade estava ligado já ao império que estava dominando o mundo, que era o Império da Grécia. Tá certo, pessoal? Quem estava liderando toda essa guerra contra o povo judeu nessa época, no meio do Segundo Templo, era nada mais nada menos do que o rei chamado Antíoco, se eu não me engano em português, Antíoco Epifânio, o nome dele, IV. Tá certo? Antíoco IV Epifânio, ele era chamado assim porque era visto como se fosse a luz do Redentor, uma coisa de salvação, né? Como todo politeísta, ou como todo reinado antigo era baseado assim, né? Era o reinado ali e todo mundo ali na miséria, na destruição. O rei saindo, tomando conta do planeta inteiro e tudo em Abel do seu prazer, né? Tudo conectado a como se fosse uma identidade divina que ele teria. Bom, pessoal, Antíochos, ele pediu para as tropas da Grécia vagarosamente começarem a dominar Israel. E obviamente que o centro de Israel, o centro do nosso povo, é Jerusalém, né? Aí a nossa capital eterna, independente de toda confusão que aconteceu aí no mundo em relação se Jerusalém é capital ou não, historicamente, biblicamente, mais de 3.000 anos, é a nossa capital. Não há dúvida nenhuma nisso, né? É uma coisa óbvia. Pessoal, a partir do momento que os greco-sírios, ou também chamados de seleucidas, quando eles entraram em Jerusalém, o objetivo deles inicialmente era pacífico. Obviamente que não, mas a demonstração era que nós somos bonzinhos, nós somos aqui parceiros, a gente só veio aqui conversar com vocês, explicar como é que funciona a nossa cultura grega, a gente não está aqui para guerra, a gente está aqui para nada de mal, a gente só quer conversar, ficar amiguinho no Facebook, a gente só quer ficar amiguinho no MSN, no Facebook, a gente só quer brindar um pouco nas redes sociais. E aí eles começaram a trazer o famoso pão e circo, né? Que tinha a ver com a Grécia, tinha a ver também com Roma, que em seguida vai destruir o Segundo Templo com Titus, que é a ideia de você canalizar a atenção do povo inteiro, independente de onde ele esteja, mas que esteja sob domínio da Grécia nesse momento, é pão e circo. Ou seja, muita libertinagem. Primeiro você investe muito na questão sexual, prostituição, baderna mesmo, bebedeira, a questão homossexual, você falar que não importa qual o teu sexo, qual o dele, se ele é gente ou se ele é bicho, todo mundo pode ficar à vontade. O meu Deus, a partir de agora, para eles lá, os gregos, é diversão, é a felicidade ela desenvolve a riqueza, a cultura, o teatro, que aí vem dos gregos, né? A luta greco-romana que ficou entre o Império Greco-Romano, hoje em dia considerado como wrestling,
que também tem muita ligação com o jiu-jitsu, e lutas que foram desenvolvidas, né, durante todo esse império. E pessoal, era muito difícil guerrear contra isso. Primeiro porque eles chegaram com propagandas materialistas muito pesadas, por um povo que vivia perseguição após perseguição, que há pouco tempo estava no exílio da Pérsia, há pouco tempo, né, já não sabia, ainda não sabia o que era liberdade, direito no exílio. Então, quando o povo voltou para Jerusalém para construir o segundo templo, 200 anos antes da festa de Hanukkah, o povo judeu, grande parte estava assimilado ao casamento com não-judeus, tinha Cohen, sacerdote casado com não-judeu, tinha pessoas que ainda estavam ligadas à idolatria, mas Hashem, ele mesmo assim deu o presente da gente voltar proporcionalmente ao que a gente merecia. Tanto que a gente depois teve a ligação aí da Grécia, como aconteceu, Herodes, ou seja, e por aí vai, que é o ato de que quanto mais a gente está merecendo, mais a gente está tendo toda a bênção vindo direto de Hashem, e quanto menos a gente está merecendo, mais Hashem coloca coadjuvantes e coloca atores, né, envolvendo todo esse teatro da vida. E é dessa forma a gente vai sendo também muitas vezes engolido por pessoas ruins, que Hashem vai dando o direito a ela, a permissão a elas de fazer mal de acordo com nossos erros. E assim é em todas as gerações. Por isso que o título dessa aula é que a festa de Hanukkah cria guerreiros. Porque se você entende a Maut, que em português significa a essência da festa de Hanukkah, você consegue realmente estar protegido de coisas negativas em toda e qualquer geração, já que a fonte do bem e o mal permissivo, quando a gente faz alguma coisa errada, ele é existente de forma igual em todas as gerações. Aí ele usa às vezes uma máscara verde, outra branca, outra amarela. Mas no final das contas ele está ligado à mesma fonte, né? Por exemplo, para fazer uma coisa interessante, falar aqui para vocês um parênteses, é que, por exemplo, na época da Guemará, o Yetzer Hará, a má inclinação que Hashem colocava no mundo, era ligada à idolatria, pesadamente contra a idolatria. E aí quando os sábios da geração começaram a rezar para cancelar o mal da idolatria no mundo, o que Hashem falou? Vocês acham que vão acabar com a idolatria, sendo que eu coloquei? Vocês podem tentar sair fora dela, vocês podem de fato fazer coisas boas para que vocês não errem, vocês podem tentar se trabalhar espiritualmente para sair fora da idolatria, mas vocês acharam que vão cancelar a fonte? Então o que Deus fez? Ele diminuiu a má inclinação para a idolatria e aumentou absurdamente a má inclinação para a libertinagem, para a parte sexual. Então o povo começou a ainda ter um pouco de idolatria também, mas voar para cima na questão da sexualidade. Ou seja, imaginem vocês que idolatria na época dos profetas, na época da Guemará, que é mais ou menos 1800 anos atrás. Imagine você que a dificuldade que um judeu tinha para não fazer idolatria é a mesma dificuldade do que um homem e uma mulher hoje têm para não ter nenhum tipo de chamada de atenção sensual, de mulheres para homens, de homens para mulheres, em nenhum grau. Tudo está ali perfeito. Era assim o povo judeu em relação à libertinagem. Com a idolatria era onde pegava pesado. Ou seja, a fonte do mal e do bem, elas sempre estão ligadas aos mesmos canais. E às vezes, ao que aparece para você, a máscara, ela é diferente de geração para outra. Isso, na verdade, é o principal que muda. Tirando isso, pessoal, é a mesma coisa. Agora, o que acontece? Anteorros, ele era uma pessoa como todo perverso, como todo rei perverso, como o Rebbe Nachman fala, que impressionante e irônico, que justas pessoas que dominam um império, dominam um país, dominam às vezes o planeta, no sentido físico, né? Ele é um rei. Eles são justas pessoas que não conseguem dominar nem a si mesmo. Isso é uma coisa realmente impressionante, porque o Anteorros, além de ser um grande perverso, ele se via como um deus, como todo imperador gosta de se ver. Então, ele mandava suas tropas, inicialmente, não irem somente fardados, e sim aparecerem as pessoas como
ensinando uma luta, ensinando um teatro, ensinando cultura, arte moderna, igual hoje em dia também tá toda essa porcaria aí no mundo, fazendo um monte de besteira com as nossas crianças, com a questão da destruindo a moralidade e a ética das nossas famílias. Isso também tinha antigamente. É uma oscilação, né? O mundo vai melhorando, piorando, melhorando, piorando, proporcionalmente à estrutura que o mundo dá, tecnologia, informação, mídia, comunicação, tudo, né? Pessoal, Antíochos, ele mandava as pessoas realmente propagar a religião grega. Tá? Aí sai a parte síria, a ideia é a religião grega. Corpo é cultuado, esculpido, cara fortão, bonito, passa óleo para tirar foto. O negócio agora aqui é ficar bem na fita, é comprar um celular que faça uma selfie bonita, que minha vida agora vai virar Instagram e selfie. E aí naquela época era igualzinho. Pessoal, não é à toa que eu estou falando, comparando essas coisas com a tecnologia hoje em dia, porque a gente vai ver ao longo da aula toda, desde agora você já pode prestar atenção nisso, que a Grécia, ela representava o quê? Ela representava todas as muralhas de negatividade, de energia ruim, que estavam tentando tampar, né, a luz que a Hashem estava toda hora jogando para o mundo. Ou seja, a providência divina fica cada vez mais obscura quando você tem mentiras sendo propagadas. E uma delas, hoje em dia, é isso. É a questão dessa questão de você cultuar o corpo, de você quase que endeusar uma foto, de você enganar as pessoas, né? Você tira uma foto, bota 30 filtros, não sei o quê, finge que está bronzeado, a pessoa vai te ver ao vivo, não entende nada. Então, quer dizer, as pessoas estão vivendo na mentira, mesmo quando ela é burrice, não faz sentido. Você quer encontrar alguém da internet, já não faz muito sentido, já não é algo saudável, mas pelo menos mostra a tua cara normal, porque depois, na hora H, o pessoal vai ver que você não é nada daquilo. Quer dizer, tem países agora que estão proibindo, né, nas revistas, que quando é feito Photoshop no rosto de alguma modelo, ou seja, de todas, é proibido fingir que foi natural. Atualmente na França, na Bélgica, se eu não me engano, esses dois países já começaram, pode ser que eu estou errado, mas se eu não me engano são esses dois países que já começaram a obrigatoriamente estar escrito na revista. Foi modificado o rosto da pessoa por Photoshop, para ver se a gente pelo menos vive um pouco de menos mentira, né? Para ver se a gente... Ah, pessoal, agora eu entendi o que está acontecendo, eu esqueci de compartilhar nas páginas. Por isso que eu não estou entendendo aqui, eu falei, engraçado, será que está faltando algum canal para as pessoas assistirem? Desculpa, pessoal, enquanto estou falando... Vou botar aqui nas páginas, Projeto Neshamato aqui, vou continuar dando aula normal, pessoal. Então, Antíochos, ele queria propagar essa ideia. Essa ideia de que você é mais inteligente quando você se cultua, quando você se endeusa. É isso que é legal. E justo a nossa regra da nossa vida grega é não ter regras. Quanto menos a gente coloca regra na vida, mais a gente é feliz. E esse é realmente o mal da falsa liberdade. A falsa liberdade que a Grécia tentou impor sobre o povo judeu é a falsa liberdade que hoje em dia a mídia nos dá. Por um lado, você tem hoje em dia Google, Facebook, coisas maravilhosas que podem ser usadas para o bem e podem ser usadas para mitzvah. Por outro lado, hoje em dia você toda hora tem a câmera da tua webcam, que se você não tampa ela fisicamente, pode estar filmando a tua casa sem você saber. Tudo que você bota no Google... Estão sabendo a tua intimidade, fotos que você bota no Facebook, do nada são utilizadas para maldade, para foto de besteira, para pornografia infantil, para quem coloca foto de filho nas redes sociais. Ou seja, tem tudo isso. Então, a gente acha que isso não faz mal. É igualzinho o povo judeu, na época da Grécia, que os que erraram e os que foram atrás da Grécia, atrás de toda aquela bagunça, também não sabiam que era errado. Pensavam, pô, não faz tão mal assim. E aí, a gente tem até aquela mania que é interessante, que a gente fala assim, poxa, como é que o povo judeu naquela época não conseguia perceber que eles estavam fazendo besteira? E a pessoa diz isso fazendo o mesmo erro na nossa geração, só que de forma diferente. Pessoal, atentem para isso durante a aula inteira, que é comparar o que é a propaganda da Grécia antigamente com o que hoje em dia são as novelas, esses filmes aí que desgraçam aí a moralidade, a ética da família, o que são os comerciais, o que são essas ideologias de gênero, o cambada de porcaria hoje em dia que tentam colocar na cabeça da gente, e a gente escuta tanto que a gente começa até a defender, mesmo sem ter argumento. Muito obrigado aí pelo chazinho maravilhoso da minha esposa, deixar a aula mais gostosa. Pessoal, essa é a verdade. Ou seja, a gente hoje em dia
Está tendo uma Grécia 24 horas por dia na nossa cabeça e a gente não para perceber o quanto ela é hostil, o quanto ela faz mal a gente. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Galera, bom, a gente vê que logo que o Antíochos começa a dominar Jerusalém, eles começam a quebrar coisas do nosso templo, começam a botar Pesel, Psalim, que é estátuas do Antíochos, estátuas de gregos, para que a gente fosse obrigado a fazer idolatria, né? E parte do povo judeu começa a se chamar então de Mit-Yavenim, porque gregos em hebraico é Yevanim, e quem se agrega, quem se torna grego é Mit-Yavenim. Ou seja, não é à toa que grego no português lembra a palavra agregar, que é o grego tentando agregar, na verdade, a todas as pessoas, né, do mundo aos seus próprios costumes, ou por circo, libertinagem, bebedeira e festas, ou por imposição militar. Tá certo? Não é à toa que a palavra aí tem essa coisa interessante, essa pegada aí da palavra grego e agregar a todos. Então os judeus que estavam caindo nessa e realmente começando a fazer besteira, eles eram chamados de Mit-Yavenim, os judeus que se tornavam gregos. E pessoal, mais da metade do povo judeu caiu nessa. Tá certo? Obviamente a gente está aqui, sempre tem que julgar bem, né? Ainda mais julgar o meu próprio povo, tem que julgar bem muito, muito o nosso povo, saber o nível da dificuldade que era naquela época. Até porque nós judeus estávamos lá, porque o judeu ele reencarna muitas vezes, então pode ser que nós estávamos exatamente na situação e nós erramos. Então não adianta eu agora, Elial, na minha encarnação, chegar e falar, poxa, como é que eles erraram? Quando na verdade pode ser que eu, Elial, estava lá naquela situação e errei. Então a gente não pode medir todos os fatores existentes da época. Por isso, quando a gente começa a estudar a Torá, a gente começa a julgar melhor as pessoas e a gente não fica julgando mal os outros, não fica colocando ódio. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a estudar os fatores da vida que envolvem uma situação e por isso ou por aquilo a pessoa erra, pode acabar errando, então você fala, uau, olha quantos fatores podem existir, olha quantas coisas eu posso estar fazendo errado. Como é que eu vou agora ficar olhando para um por um ao meu lado e vou ficar apontando erro? Ou seja, eu vou ter simancol, eu vou ter mais humildade. Por isso que sabedoria, ela gera humildade. E quando a sabedoria, ela gera orgulho, prepotência, é porque aquela sabedoria está no caminho errado. Por isso que o próprio estudo de Torá, ele é chamado na Guemará, que ele pode ser um Sam Haim, um remédio da vida, e ele também pode ser o Sam Amavet, o remédio da morte. Porque quem usa a Torá para colocar coroa na sua cabeça e se achar o tal, ele está trazendo para si mal. E toda pessoa que utiliza da Torá, tá certo? Para enaltecer o nome de Hashem, fazer coisas boas, ele está tendo o remédio da vida. E aí, um dos principais agregados, né? Um dos principais judeus que se tornaram gregos em sua filosofia de vida, era o Manuleus. O Manuleus era um judeu que ele começou a ir até Antíochos, no Império, na Grécia, e viajava para ficar entregando o que o povo judeu estava fazendo de errado contra o Império Grego. Como, por exemplo, Antíochos, grande rei. Tem uma galerinha aí que não está querendo ir para o circo, não está querendo beber, usar drogas e ver novela das 8. Eles estão querendo só estudar Torá, festejar, viver com a família, estão querendo manter lá aquela religião desgraçada deles. Ou seja, judeus falando isso, infelizmente. E aí, o Antíochos mandava pressionar mais. Como? Mais propaganda, né? A galera está aceitando pouco casamento gay, adoção de casamento, não tem problema. Coloca mais em novela, coloca mais em filme, até a galera se ajoelhar e falar amém. A galera ainda não está se ajoelhando e falar amém? Tem problema, bota pôster na rua, bota no Google para ficar aparecendo toda hora para você no teu celular, para você entender melhor isso e aquilo, e daqui a pouco você está apoiando, daqui a pouco você está montando um protesto para defender uma causa que você jamais deveria estar defendendo. Assim, igualzinho a Grécia fazia antigamente, tá certo? A Grécia não acabou, a Grécia ainda existe. E é por isso que a gente tem que continuar acendendo ali, não dá para ver, mas tem a minha Hanukkah ali da porta de casa, que eu acendi hoje, né, e ontem, esses 8 dias, não é à toa que elas estão acesas, para iluminar, porque cada pouco de luz acesa
ela afasta muito da escuridão. Esse é realmente, inclusive, uma frase muito racídica, uma frase muito martelada pelo grande tzadik Rebbe de Lubavitch, que faleceu em 94, falava muito isso. Falou isso até para o primeiro-ministro Netanyahu, que voltou a ser primeiro-ministro, que o Rebbe uma vez falou, o Rebbe de Lubavitch falou para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, falou para ele, olha, você vai estar numa sala, certa vez, onde vai estar o mundo inteiro sendo representado lá. Obviamente, ele está falando da ONU. E lá você vai ver que está tudo apagado, lá é escuridão. Lá todo mundo se voltou contra o povo judeu. E lá você tem que falar algum terrelim, algum salmo, alguma coisa para você criar um pouco de luz. E esse pouco de luz vai afastar muito da escuridão. Isso que o Benjamin Netanyahu fez. Não estou aqui, pessoal. Não apoio, literalmente, mesmo que eu não apoio esse partido ou aquele. Tem muita coisa para se aprofundar antes de pensar em votar em Israel. Porém, não é isso que eu estou entrando agora de forma alguma. Tá certo? Poderia ser outro primeiro-ministro de qualquer linha política. O que eu quero dizer aqui é que isso foi, entre aspas, um mandado de Hashem. Isso foi enviado de Hashem. Porque o Rebbe de Lubavitch, quando ele falou aquilo, ele não estava brincando. Ele realmente está falando da ONU. Que hoje em dia você não fala nada contra a Somália, Darfur, você não fala nada contra todas as guerras civis que estão tendo na Síria, em todos os lugares, no Egito, até hoje, na Turquia, o que o ditador da Turquia faz. Você fica o dia inteiro para ver se Israel ali jogou um pouco de poeira, ou caiu um pouco da água do copo dele, caiu no pé de um palestino. Vamos falar sobre isso. E não é à toa também que a Torá diz, a Guemará diz que Jerusalém é o coração do mundo. Não só quando você pega no Atlas, ele está no coração do mundo. Coração do mundo. Não só isso, como também Jerusalém é o assunto mundial. Quer dizer, alguém espirrou em Jerusalém, isso sai em qualquer capa de qualquer jornal. Alguém matou 200 mil na Síria, ninguém está nem aí. Tá certo? Então, você vê que realmente Jerusalém é um local onde é muita alegria e muito mérito estar morando aqui, que eu agradeço a Hashem eternamente por isso. Por outro lado, cada erro que você faz, cada desprezo de Hashem, o Deus me livre, ou cada lashon hará, Deus me livre, cada erro também é muito maior. Porque aonde está mais evidente a luz de Hashem, a escuridão aparece mais. Aonde a tela está mais clara, um borrão aparece mais. Se a tela está escura, então um borrãozinho nem aparece, está tudo escuro mesmo. Por isso que nós acendemos a vela de Hanukkah, para a gente poder literalmente acender as luzes do mundo. Não é à toa também que a letra do mês hebraico que nós estamos agora, que é Kislev, a letra é Samer. Samer é uma bola. Tá? Esquece meus dedos aqui. É uma bola. Ou seja, a letra Samer é um círculo. Essa é a letra Samer, uma bolinha. O que significa essa letra que está atrelado ao mês hebraico de Hanukkah? Significa que nós chegamos lá no fundo, lá embaixo dessa bola, lá na base do Samer, dessa letra em hebraico, que é quando as noites ficam mais longas. As noites mais longas são do mês de Kislev, quando o pôr do sol aqui em Israel é 4h30, 4h31, 32 já é o pôr do sol, as noites são as mais longas. Por outro lado, é o momento que a gente acende luzes na vida para a gente dar um impulso e a gente ir lá para a parte de cima, a parte superior do círculo. E a gente realmente ficar por cima. Não por cima de alguém, mas estar com Hashem por cima, fazendo coisas boas, iluminando com atitudes, tzedakah e tudo mais. Pessoal, o Manuleus, que foi esse Mite Avenim, né, que traiu o povo judeu, ele foi lá para Antíochos e começou a falar, olha, Antíochos, nós já estamos sabendo lá em Jerusalém, Israel, que você decretou proibição de 3 mitzvot. 3 mandamentos estavam inicialmente proibidos ser feitos pelo povo judeu em todo Israel. Primeiro, Brit Milá. Sem o Brit Milá, é sabido que espiritualmente um judeu não é considerado judeu. Se um judeu não tem Brit Milá, mesmo depois dele morto, antes de ser enterrado, é feito o Brit Milá. Ou seja, um judeu sem Brit Milá, ele ainda não está dentro do pacto de Avraham Avinu, o pacto com o nosso patriarca Avraham. Qual é a segunda mitzvah que foi proibida, pessoal? O Kiddush HaHodesh. Kiddush HaHodesh é quando você vem santificar um mês. Santificar um mês, inicialmente de forma mais técnica, é a contagem do mês. Mês que vem vai começar no dia tal, lua cheia do mês que vem vai ser tal,
Tudo pelo estudo mínimo que tinha de astronomia na época. Ou seja, era proibido fazer isso naquela época da Grécia. Ou seja, você vai se perder no tempo. Você não vai saber daqui a pouco quando vai ser a próxima festa. Você não vai saber quando vai cair Shavuot. Você não vai saber quando o ano vai ser bissexto. Que a cada 7 anos em Israel, você tem um mês que é o mês de Adar, que ele é duplo. Você tem um mês Adar 1 e mês Adar 2. Ou seja, o ano fica com 13 meses. Isso, no final das contas, serve para quê a cada 7 anos e sendo bissexto? É para você compensar a diferença que tem no calendário de 365 dias do calendário solar, que na verdade ele não é 365 dias. Ele tem algumas horas a mais, 6, 7 horas a mais por ano. E isso faz com que a cada ano você vai tendo hora sobre hora e ele vai sobrando na conta do seu ano. Ou seja, a conta ocidental, a conta gregoriana, a conta não judaica que se faz pelo mundo, que é 2018 agora, ela é errada, porque ela é faltando muitas horas. E a conta judaica, ela é compensada a cada 7 anos com um ano bissexto, tendo em vez de 12 meses, 13 meses, fazendo assim com que toda a contagem anual e mensal seja exata em todos os níveis. Isso também foi proibido pelos gregos. 3. Shabat. Shabat, que é o coração do povo judeu, foi proibido fazer pelos gregos. Vocês têm noção do que é isso? Shabat, está escrito na Torá para fazer Shabat 64 vezes. Eu não estou falando na Torá oral nem nos profetas, não. Só nos 5 livros que é o Pentateuco, no Sefer Torá, 64 vezes. Inclusive 64 dá 2 vezes Lamed Beit, que é coração. Ou seja, 2 vezes a palavra coração significa Shabat, para dizer que o coração do lado esquerdo, que é com má inclinação, e o lado direito do coração, que é com boa inclinação, eles juntos podem conseguir ganhar plenitude através do Shabat. Porque, cabalisticamente falando, o Shabat ele é a fonte de todas as bênçãos que você vai ter durante o dia de semana. E aí, isso você quebra a má inclinação do lado esquerdo do coração, você ganha plenitude e equilíbrio entre os dois lados do coração, e assim você consegue realmente acarretar na tua vida uma vida realmente com muito mais brahá, muito mais sucesso, com muito mais alegria, muito mais família, com muito mais tudo de bom. Pessoal, então Antiorros respondeu para o Manuleus. Ah, isso então? Obrigado, Manuleus. A gente vai brincar com esse pessoal também. Vamos começar a proibir mais. Obrigado, Hashem, pelas 180 pessoas que estão ao vivo, graças a Deus. Pessoal, o que ele fez? Ele começou a fazer com que os judeus não pudessem mais estudar a Torá. Aí, meu chapa, acabou. Se você tira a Torá do povo judeu, é igual você não regar mais uma planta. A gente seca e morre. Acabou. É por isso que o comunismo, hitlerismo, sempre proibiu o estudo de Torá. Eles aprenderam com Roma, aprenderam com a Babilônia, aprenderam com a Grécia. Realmente, como conseguir tentar destruir o povo judeu? É tentando tirar a Torá dele. Óbvio que tem Deus no céu, né? Além do livro de Torá. Mas a tirar o estudo de Torá do povo judeu. Pessoal, e aí o que aconteceu? As leis e os decretos começaram a pesadamente aumentar mais e mais. Não podia mais estudar Torá. Do nada eles pegavam os judeus na rua de Jerusalém e mandavam pegar um porco, fazer abate no porco e fazer uma oferenda a um deus da Grécia, Zeus, qualquer porcariazinha dessa aí de idolatria, e fazer isso dentro do templo. Dentro do templo. E alguns judeus aceitavam e outros que eram corretos e sábios davam a vida nessa hora. Dar a vida nessa hora não é se matar. Se matar não pode. Mas no caso significa o quê? Dar a vida. Ou seja, eu faço qualquer coisa, te bato, saio correndo. Se você acabar me matando, morri. Mas eu não vou fazer alguma coisa contra a Torá, principalmente as 3 pecados capitais, né? Que é a idolatria, que é você fazer relação proibida, e é você fazer a idolatria, é você fazer a relação proibida, e é você, caramba, como é que eu esqueci disso? E assassinato, pessoal. Ou seja, tirando o assassinato, idolatria e a relação proibida, pode-se pensar em alguns casos ser permitido fazer aquilo para não morrer. Nesses 3, você morre, mas você não faz aquela coisa errada. Pessoal, o que aconteceu? Acontece que eles começam a vagarosamente proibir mais. Parte do povo não está se entregando. Pessoal, aproveitando para fazer
Lehaim aqui, quem está ao vivo, fala amém, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Aproveita também para beber alguma coisa comigo, para ficar mais e mais gostoso essa aula. Só não pode ter bebido antes de mim, hein? Tô brincando. Pessoal, e aí o que acontece, galera? Bom, daqui a pouco vem o decreto das portas. O que são o decreto das portas? Durante 3 anos, os gregos arrancaram as portas das casas do povo judeu em Israel inteiro, porque eles de forma escondida ficavam estudando Torá em casa. E aí quando os gregos entravam pela porta, ou tinham que bater na porta antes, porque, enfim, eles são muito gente boa, são muito amigos, quando eles batiam na porta antes, os judeus escondiam o livro de Torá e pegavam o famoso Sevivon, que infelizmente eu não estou com ele aqui na mão, mas o Sevivon é aquele brinquedinho que roda, né? Que tem muito parecido com o peão, né? Com o peão que você tem do Brasil, com aquele de corda, né? Que se brincava muito mais antigamente, né? E aí você roda e você tem 4 lados. Que é Nes Gadol Hayah Po. Um grande milagre aconteceu aqui. Isso quem mora em Israel fala aqui. E quem brinca com esse Sevivon fora de Israel, ele bota Nes Gadol Hayah Sham. Um grande milagre aconteceu lá. Lá onde? Em Israel. Então quem está em Israel, quando ele compra um Sevivon, está escrito um grande milagre aconteceu aqui. Quem está fora de Israel, ele tem que apontar para lá. Por que eu falo isso com alegria? Porque realmente é uma alegria muito grande estar em Israel. E a cada momento que você lembra disso, realmente, além de tudo, é uma mitzvah. Pessoal, então, eles fingiam estar brincando com esse peão judaico chamado Sevivon. Hoje em dia já tem peão elétrico, Sevivon que é elétrico, canta a música da Lady Gaga, mas realmente não é esse tipo de Sevivon que a gente tem que procurar comprar. Eu já achei até Sevivon aqui em Israel que vende tocando funk, mas é porque é tudo feito na China. E o pessoal lá não está muito aí estudando muita alahá, muita lei judaica na China, né? Feio para eles. Mas eles estão botando aí Lady Gaga, funk. Não está muito bonito alguns Sevivon. Mas o Sevivon antigamente era só para brincar e rodar. E tinha alguns joguinhos e brincadeiras legais, que eu até vou falar na aula que vem, que se fazia durante Hanukkah. Virou brincadeiras. Porque você não vai ficar só rodando um peão à toa. Você aproveita e cria uma regra, cria uma brincadeira, né? Para tentar levar com o mínimo de alegria, mesmo numa época dessas de perseguição. E aí, galera, ficou 3 anos essa lei da porta. Sem portas. Então os gregos botavam a cara dentro de casa, o que você está fazendo? Casa pequena, antigamente era um quadrado. Muitas vezes, antigamente, você ia urinar, fazia suas necessidades fora de casa, a casa era um quadrado, sala já com quarto, não tinha nada. E eles eram descobertos, tá certo? E aí, em seguida, eles começaram a fazer outro decreto, que é Lahrot, que é você gravar nos chifres do touro, por exemplo, dos animais que têm chifre que você tinha em casa, você escrever, ele não tem parte no povo judeu. Ou seja, para depois você não poder fazer sacrifício, porque qualquer animal que esteja com algum defeito, ou ainda mais escrito uma idolatria dessa, dizendo ele não tem parte no povo judeu, como se fosse uma carta que está dizendo para você, judeu, o tempo todo, você é judeu, não tem parte no povo judeu, ninguém ia querer fazer idolatria. Então os gregos começaram a realmente alfinetar o coração do povo judeu. O povo judeu falou, a gente não vai parar de fazer a Torá. Mesmo que não foi a maioria, porém os bravos do povo judeu, eles não pararam. O que eles fizeram? Eles fugiram para as cavernas de Modin. Modin é uma cidade que existe até hoje. Aqui, mais ou menos, a 1 hora, mais ou menos, de Jerusalém de carro, mais ou menos. É uma cidade chamada Modin, muito bonita, muito desenvolvida em todos os sentidos. E nessa cidade de Modin, na época, tem várias montanhas por lá. Então, os judeus fugiam para lá e começaram a, dentro das cavernas, a morar. Tá certo? Começaram a morar dentro das cavernas. E aí, muitas vezes, os gregos descobriam e os judeus tinham que ficar em silêncio, para não ser descobertos, mas às vezes os gregos antes descobriam, antes dos judeus conseguirem fugir, porque a caverna só tinha uma porta de saída, então tacavam fogo, incendiavam tudo por dentro. E quando você bota fogo numa caverna, o que acontece? A taxa de oxigênio baixa, porque ela serve de alimento para o fogo, e o monóxido de carbono aumenta.
então a pessoa morre asfixiada quando você bota fogo na porta de uma caverna. E aí os judeus iam morrendo asfixiados, não tinham saída. E aí as histórias, traduções e livros contam que os judeus nessa hora gritavam: a gente pode estar morrendo, mas a nossa alma vai viver. E falavam: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. E faziam tudo que eles podiam do Shema Israel e morriam. E assim eles não tinham como sobreviver. Ou as mulheres, já que na época grega, também na época romana, é muito famoso um costume muito, muito humilhante e triste, que toda menina, toda jovem judia que ia casar, então, um dia antes do casamento, ou alguns dias antes, se pegava essa menina e levava para algum comandante da Grécia ter relação sexual com ela, violentar ela, e depois ela podia casar com algum judeu. Então, obviamente que as mulheres ou não queriam casar, por outro lado, não ia ter mais filho, e não ia ter a adoração do povo judeu, ou tentava casar escondido, que quando era descoberto era mais sofrimento. E tinham mulheres que quando tentavam, sabiam que iam ser capturadas, mesmo na caverna, elas saíam correndo e pulavam de algum precipício e morriam. E nesse caso a Torá diz que não é considerado nem um pouco suicídio. Por que não é considerado suicídio? Porque quando o cara vai pegar a mulher, capturar, eles vão fazer estupro coletivo com a mulher, ainda mais porque ela está fugindo do Império Grego. Então nesse caso não é suicídio. Nesse caso é estar pulando para não fazer uma proibição. E fora que pode existir a possibilidade, quando a pessoa rola um precipício, de ficar são e salvo, ou quebrar um membro, mas continuar vivo. Então isso não é considerado suicídio, porque a pessoa não foi de propósito se matar. Ele foi para fugir da situação, e essas pessoas, obviamente, subiram até o mais alto nível espiritual depois da morte. Galera, e assim acontecia com todos os judeus que não queriam se entregar. No meio dessa confusão toda, Yohanan Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote da época, ele sabia que dentro do Beit HaMikdash a galera estava perdendo a linha com estátuas, abatendo porco, humilhando. E muitos dos que estavam fazendo os abates eram os próprios judeus que estavam se entregando por outro lado da moeda. E aí o Yohanan Kohen Gadol, o que ele fez? Aqui mostrando que o judaísmo também é prática, ele não é só teoria e filosofar, ele tem que também ter muita parte prática. Ele pegou uma faca, escondeu, entrou, todo mundo sabia que era o sumo sacerdote, ele falou: quero falar com o comandante Nicanor, que está aí lá dentro. E aí todo mundo queria, porque talvez o sumo sacerdote vai se entregar, então deixa ele entrar. Aí quando ele entrou, pessoal, perto do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado, ele chegou e falou pro comandante grego, falou: olha, tira todo mundo aqui de perto, mas pode deixar que eu vou fazer agora uma idolatria, e eu vou pegar um porco e vou idolatrar pro Deus de vocês. O comandante falou: quê? Wala Habibi, que coisa boa, você está começando a... Quer dizer então que você está ficando amiguinho nosso. E o sumo sacerdote falou: claro, muito amiguinho de vocês. E aí nessa hora, obviamente tudo para enganação, né? Ele fala: mas eu não posso fazer isso na frente de todo mundo, porque senão vão me matar. E eu quero ser um bom grego, então eu quero começar fazendo isso aqui sozinho, só para você ver. O comandante bobinho aceitou. Quando ficou sozinho, Yohanan tirou uma espada e matou esse comandante. Quando ele saiu, o Manuleus, que é um dos principais que traiu o povo judeu, foi entregar essa informação para o Antiorros, junto com muitas pessoas. E aí o Antiorros mandou cada vez mais tropas. Galera, a Grécia, que era o Seleucidas, né, que é esse império greco-sírio, nessa hora ele foi com tudo para Jerusalém, para Israel. Eles começaram a trazer elefantes africanos envolvidos de protetores, de armaduras. Imagina, um elefante envolvido de armadura. Já é quase impossível você sair tacando lança no elefante que está vindo numa velocidade absurda. Ainda mais quando o judeu não tem exército. Então é muito difícil. Eles ainda botavam armaduras de bronze, de ferro, em volta do elefante para não ter nenhuma camada. E os elefantes vinham com toda a força para matar, para pisotear. E eles começaram a fazer guerra. Obviamente que Yohanan, quando ele falou isso, ele não estava com medo. Tanto que ele sabia no problema que ia dar. Depois, infelizmente, o Yohanan, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, morre. E o filho dele, chamado Matitial, tá certo? Que aí começa os chamados de Hashmonaim,
ou também chamados de Macabim, que são os Macabeus, que é Mi El Kamor Habaelim Hashem, que são, na verdade, as iniciais do versículo. Quem é como você entre as idolatrias, ó Hashem? Ou seja, o que é idolatria perto de você, Hashem? Esse é as iniciais do nome que forma Macabeus, que são esses grandes guerreiros. Ele foi formado por Matitial, tá certo? Que ele tinha 5 filhos. Ele tinha 5 filhos e uma filha muito tzadek, que é Yudit, que eu acho que dá tempo, eu vou contar daqui a pouco o milagre, um ato de bravura, né, que também foi um milagre ligado a ela. Matitial e os seus 5 filhos, tá? Eu não lembro de como, Yohanan, Yonatan, Shimon, Eliezer, e quem mais? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Pessoal, Yohanan, Shimon, Eliezer, Yonatan e Yehudá. Esse é o nome dos 5 filhos. E Yehudit, tá certo? Matitial guerreia, ele também morre na guerra, e quando ele morre, Yehudá, ele venera, ele conduz aí a guerra, tá certo? Então essa família de Koanim, mais poucos camponeses, totalizando aí 250, 300 pessoas, que até muita gente confunde os 300 que aconteceu com os espartas, mas né, com a história judaica, eles venceram mais de 1 milhão de soldados greco-sírios, que chegaram e envolveram Jerusalém e Israel de todos os lugares e perderam. Pessoal, perderam. Depois dessa batalha humilhante, pior só foi o Betor Horror, que em português significa a Batalha do Horror, que quando foi Roma, que perdeu para uma província do povo judeu na época do final, praticamente quando ia ter a destruição do Segundo Templo. E nessa época da Grécia foi muito humilhante, porque a Grécia dominava praticamente o mundo inteiro. E eles perderam, pessoal. Não é nem província, não é nem exército, eles perderam por uma família de Koanim, que fizeram armas caseiras e saíram para a guerra rezando para Hashem. Uma das frases que mais determina Hanukkah é En Od Milivadó, que significa não existe nada a não ser Hashem. Já que essa frase En Od Milivadó, que é não existe nada a não ser Hashem, ela é realmente muito poderosa. Significa que tudo que a gente está vendo aqui dos gregos é só você, Hashem. É você. Tudo isso, Hashem, é você se colocando em forma de teste fisicamente para ver se nós, povo judeu, vamos cair, vamos temer o que nossos olhos estão vendo, ou a gente nessa hora vai ter temor a Deus. Não é à toa que uma das frases mais famosas para o povo judeu, ética, é olhos para baixo, coração para cima. Coração para cima. Olhos para baixo não é eu estou humilhado. Olhos para baixo não me importa o que está na minha frente. Se eu estou com Hashem, da forma certa, Hashem está comigo garantido. E se Hashem está comigo, meu amigo, não importa com quem vai falar com você, o que vai acontecer, simplesmente é garantir que você vai ter sucesso. É só olhar a história de Hanukkah. Né? Vocês estão vendo que praticamente a aula toda falando só da guerra. O que é uma discussão que eu vou trazer mais na Guemará da aula que vem, que é qual que é o maior milagre. O maior milagre foi a guerra ou o maior milagre foi o milagre do azeite, né? Das velas de Hanukkah? Isso a gente vai falar melhor na aula que vem, porque Hanukkah é um assunto bem extenso. Galera, hoje em dia, onde a gente encontra todos os escritos sobre Hanukkah? A gente tem na Guemará, Tratado de Shabat, lá tem uma parte que fala sobre Hanukkah, já que a Guemará foi escrita depois da destruição, tá certo, do Segundo Templo, ou seja, mais ou menos no final, né, do Segundo Templo, com a sua destruição, estava sendo escrito a Mishnah e depois a Guemará. Então, isso já foi depois, né? A Guemará veio depois da história de Hanukkah. Então, no Tratado de Shabat, lá está escrito bastante sobre Hanukkah, e também você tem o livro chamado Megillat Antiochus. Megillah é um rolo de história da escrita, chamado Megillat Antiochus. Antiochus, esse é o rei Epifânio IV, aí, líder do Império Greco-Sírio. Então você encontra todas as histórias lá que foram escritas também por Tzadikim. No caso, a Megillat Antiochus, o rolo de Antiochus, que pode se encontrar talvez, acredito, com facilidade na internet, ele foi escrito pelo Rav Saadia Gaon, mais ou menos entre o primeiro e o segundo século da Era Comum, ou seja, da contagem ocidental gregoriana, mais ou menos entre o ano 100 e o ano 200 foi escrito
a Megilat Anteorros, que foi em seguida da destruição do segundo templo. Pessoal, e aí tem muita coisa para falar, mas muita coisa mesmo. Tem a Yehudit, né? Yehudit, ele é filho do Matitial, o Matitial que agora está no lugar do pai, ele está conduzindo essa guerra. Outra frase grande é Mila Hashem Elai, quem está com Deus vem comigo, porque essa era o lema naquela época. Quem agora quer se entregar para os gregos? Fazer o quê? Vocês estão entregando o corpo e a alma de vocês, estão vendendo. Porém, quem quiser vir com a gente, talvez perca o corpo, que é a vida física, mas a alma é garantido que não. Obviamente que eles começaram a se fortalecer, muitos judeus que estavam pensando em ficar com os gregos voltaram atrás e fizeram tchuvá. Muitos judeus se fortaleceram em Torá e Mitzvot nessa época em específico. E quando partiu de Modeim, que é a própria cidade da onde eles estavam se enclausurando, inicialmente fugindo pelas cavernas, de lá também partiu a contrapartida, a ofensiva que foi feita pelo Matitial contra os guerreiros. Eu gostaria de ver essa imagem. Vocês sabem que a NASA, ela discute já há uns 20 anos sobre a possibilidade de você pegar estrelas que estavam iluminando sobre a época que aconteceu alguma coisa no planeta Terra, e a luz, a energia que estava iluminando o planeta Terra, ela guarda energia, e essa energia pode se transformar em imagem, num vídeo. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter tecnologia no mundo para a gente poder desenvolver o que uma estrela iluminou a Terra na época da guerra de Hanukkah. Você vai poder conseguir juntar essa energia de forma processada e organizada e formar um vídeo. E a gente vai poder assistir no computador de casa como foi as cenas reais da história da Hanukkah. Já pensou como é que seria isso? Com certeza, quando chegar a Mashiach, a gente não vai nem precisar da tecnologia específica da NASA, a gente já vai poder ver e entender, né? Já quando chegar a Mashiach, a sabedoria vai ser completa. Imagino que vai ser vibrante ver uma família de 13, né? Inicialmente 6 Koanim, mais ao todo 13 Koanim que se juntaram, e mais aí ao todo uns 280, quer dizer, uma média de 300 com arma caseira, guerreando aí contra, em média, 1 milhão de soldados gregos que foram humilhados e perderam a guerra. Perderam a guerra. O Midrash fala que vários milagres aconteceram durante a guerra, entre eles, pessoal, algumas milagres que aconteceram é que no próprio céu aparecia imagens dos gregos perdendo, sendo humilhados e derrotados e ensanguentados. Isso fazia os gregos olharem para o céu e ficarem com medo. Acontecia tudo que você pode imaginar, tá certo? Todo tipo de informação importante, seja por profecia, por qualquer motivo, os judeus recebiam de Hashem. E aí eu quero contar para vocês de Yehudit. Yehudit é a sexta filha, né? Quer dizer, sexto filho do Matitial. E ela foi uma grande tzadeket quando ela estava noiva. Quando ela estava noiva. Pegaram ela sabendo que ela estava noiva. Então levaram para Hegmon, que era um comandante importante grego, para, óbvio, violentá-la sexualmente antes dela casar. Ela foi levada à força. Bom, ela, como uma mulher muito sábia, uma mulher muito inteligente, e aqui a força da mulher é mostrado com todo o poder em Hanukkah, como é mostrado em todas as passagens da Torá. E Yehudit, ela começa a falar: não, você é um imperador, você é um comandante importante. Primeiro, antes da gente ficar junto, deixa eu dar para você uns queijos gostosos. E aí dava queijo. E a gente sabe que toda comida lactínia, toda comida láctea, ainda mais com sal, queijo salgado, dá sede. E ela falava: para que tomar água? Você é um comandante, toma um vinho. E aí dava mais queijo, dava vontade de tomar mais vinho. E embebedou por completo o comandante, até que ele caiu com a cabeça e adormeceu. E aí o que ela fez? Ela fez um ato heróico. Ela pegou uma viga, né, gigantesca, uma viga gigantesca de um acampamento, aquelas que prendem um acampamento na terra, e foi lá e blum, cravou na cabeça desse Hegmon, desse comandante grego, matando-o. Tá certo? Então tem Midrash que diz que na hora ela recebeu uma espada para matar e depois cravar a cabeça dele na terra. E ela fez um ato extremamente heróico, que é tudo para não fazer relação proibida, ainda mais uma mulher dessa, uma Kohenet, uma mulher da família de Cohen, filha do grande Matitial, que por sua vez, neta do Yohanan Cohen Agadol, que foi o grande sumo sacerdote daquela geração. E é por isso que a gente come coisas lácteas, a gente come comidas de leite e de queijo
em Hanukkah por lembrança do milagre que Deus fez com Yehudit. Então a gente toma mais alguma coisa de leite, come alguma coisa gostosa, os sonhos, muitas vezes que se come, os sonhos são recheados com doces de leite, coisas assim, para coisas justamente de queijo e leite. Outro motivo também de costume de comida é coisas feitas no azeite, ou azeite puro mesmo, tomar um pouco de azeite, botar na salada, e o azeite está lembrando o milagre do azeite que foi das velas de Hanukkah, ou o óleo, porque o óleo também é permitido para acender uma vela. Né? Você pode também fazer uma Hanukkah, essa Hanukkahzinha, que na aula que vem eu vou entrar mais a fundo, vou mostrar melhor. Você pode fazer a Hanukkah com cera, com vela normal, e o melhor é com azeite, imitando, né, em lembrança do Beit HaMikdash. Então você pode comer também coisas fritas. Óbvio que a gente sabe que não é muito saudável, mas um pouquinho, seja um rabanete, pode ser feito à moda brasileira, não tem problema nessa hora de achar que isso vai ser especificamente de uma cultura idólatra ou aquilo. É uma receita de uma comida gostosa, isso que é importante. E a pessoa pode fazer um sonho gostoso, ele pode fazer... tem algumas comidas também, ashkenazi, que são famosas, né, para Hanukkah. E a pessoa tem que aproveitar bastante para se divertir, para ouvir muita música, né? Enfim, mas isso aí é a parte mais que a gente vai falar na aula que vem, que tem muita coisa ligada a costume, segulota, rezas especiais, que eu quero entrar mais na aula que vem. Pessoal, além dessa questão do Yehudit, um dos casos acho que mais famosos que aconteceu, milagrosos durante a guerra de Hanukkah, foi a história de Hannah e seus 7 filhos. Famosérrima história de Hannah, que ela foi trazida à força no Império, ou seja, na casa do Antíochos, tá certo, na Grécia, e lá começaram a humilhar ela, falando, por que você não se entrega? Ela falou, não vou me entregar. Por que você não se deita com um grego? Não vou me deitar. Por que você não come uma coisa não kasher? Não. Por que você não vai para uma festa nossa de gladiadores contra leões? Você vai ver o que é a nossa cultura, como a gente sabe mandar bem, sei lá, umas palhaçadas que eu não consigo nem ver isso como propaganda para essa mulher Hannah tão tzadeket, tão elevada. E aí ela fala que não. Bom, trazem os 7 filhos dela. E ela arregala os olhos e fala mesmo assim não. E aí o que eles fazem? Pegam o filho mais velho e matam o filho mais velho. E antes de matar o filho mais velho, perguntam se ele quer se entregar. E ele fala, não, você pode destruir meu corpo, mas não vai destruir minha alma. Matam. E aí pegam o mais novo. E a mãe já está chorando, desesperada. Falam para o filho, se entrega. Ele falou, não, prefiro morrer, mas continuar com a minha alma intacta. Matam o segundo. E assim vão matando gradativamente os 6 filhos. Quando chegam no último, que é uma criança de 2 anos e meio, o Midrash fala até o tempo exato dele, que eu acho que é 2 anos e 6 meses, e não sei quantas semanas e 6 horas, que está ligado ao maior conto de Kabbalah. Ele pequenininho, ainda falando, balbuciando as primeiras palavras, chama ele de rachá, chama ele de perverso, fala para o Antíochos, você é um perverso que não vale nada, e você ainda vai sofrer muito pelo que você está fazendo, e não sei o que e tal. Enfim, ele também é morto. O que a mãe faz? Ela antes de ser pega, ou para ser violentada ou assassinada, ela sobe em cima de um telhado para tentar fugir e cai. Ou seja, ela joga o corpo dela e morre. Pessoal, e nesse caso, está escrito no Midrash que sai uma voz do Shamayim, Deus falando, literalmente uma voz sai do céu e fala Em banim semehá, ou seja, uma mãe que realmente só pode ser considerada completa e alegre pelo ato heróico que ela fez, uma grande tzadeket, pessoal, que ela não escolheu querer morrer, mas ela deu a vida para não fazer algo que ela perderia toda a eternidade, que seria a idolatria, no caso, qualquer nível de se entregar, né, para os gregos. Tá certo, pessoal? Não só isso que Hannah fez, como antes de Hannah morrer, ela falou uma coisa muito poderosa. Ela falou, Hashem, por favor, cancele esse decreto ruim da Grécia sobre o povo judeu, porque eu poderia agora, olha o que ela fala, eu poderia agora, em Hebron, no túmulo do patriarca Avraham, e dizer, Avraham, você foi um grande tzadik, você aceitaria oferecer o teu filho único, Yitzhak? Você aceitaria oferecer um filho para Hashem? Mas eu, Avraham, quero te dizer que eu ofereci os meus 7. Não porque Deus me livre existe na ideia judaica de oferecer, tá certo? A gente sabe que não. O que a gente quer dizer é, no final das contas, Avraham, eu perdi 7 filhos.
7 filhos que eu consegui educar e orientar de forma perfeita, mas a gente não se entregou para nada de errado nesse mundo. E nessa hora, a Hashem mais ainda começa a aumentar a piedade e os milagres começam a acontecer. O povo judeu, quando vence, ele retoma a inauguração do Beit HaMikdash, do templo, limpa tudo e não acha o azeite. Isso a gente vai falar um pouco mais na aula passada, onde eles encontram somente um kad, uma cânfora, eu não sei direito falar um nome certo para isso, mas é um potinho, né, de azeite que só ele tinha o selo do sumo sacerdote dizendo que aquele azeite é correto, vinha da tribo de Asher, coisas, detalhes muito interessantes que a gente vai falar na aula passada. Pessoal, para terminar, falar uma coisa que eu deveria ter falado no começo. A palavra Hanukkah, ela significa inauguração, ou ela significa em 2 páginas. Hanu, que significa estacionaram, descansaram, ficaram tranquilos. Ka, em Kaf Rei. Kaf Rei é 25 de Kislev, que é quando começa a festa. Ou seja, a palavra Hanukkah, dentro dela, ela tem vários ensinamentos. Um deles é Hanukkah, de Hanor, de educação, de orientação. Porque aquele que aprende das orientações da festa de Hanukkah, ele com certeza vai ter todas as orientações para poder ser um guerreiro na vida em toda e qualquer geração. Começando por entender quem é o seu inimigo na sua geração. Hoje a gente tem que perguntar quem é a Grécia. Eu não preciso fazer aqui muito mistério. Os nossos inimigos da Grécia hoje em dia são as novelas. Os nossos inimigos da Grécia hoje em dia são filmes que passam somente pornografia, mostrando que homem forte e mulher com corpos torneados e luzes no cabelo, elas são as mulheres que têm algum valor, né? E a maior parte da população não tem direito de entrar nessa elite. E por aí vai, né? Todos os tipos de nojeiras que hoje em dia tentam colocar na cabeça sua, na cabeça do seu filho, na minha cabeça, dos meus filhos, seja de qualquer forma que for. E ela sempre vem, pessoal, mascarada de boa praça, do cara gente boa. Igualzinho a Grécia havia antigamente, é hoje. Hoje em dia, quando vem alguém te falar de alguma ideia moral desgraçada, de tão baixo nível que é, ela não chega falando para você tem que aceitar, senão eu vou te pegar, né? O bicho papão. Não, ele te fala, poxa, cara, paz e amor. E aí, cara, a gente é gente boa, bro, a gente se ama, cara. Pô, para você mostrar que você ama, pô, faz casamento misto. Para você mostrar que você é pluralista, come carne de porco, cara, aí você vai ser legal, cara. Para onde vão todas essas gírias depois do legal, cara? Vão desaparecer. Daqui a 30 anos mudou a gíria. Mas a originalidade, a identidade espiritual de povo judeu e de certo e errado para qualquer povo, seguindo as 7 leis de Noah, ela vai continuar igual para sempre. Ou seja, nós não temos que nos modernizar para entender. A Torá não tem que se modernizar, ela não tem que ser modificada para aí a gente poder estabelecer e agregar a Torá dentro dos nossos maus costumes e más inclinações. É o contrário. É ter humildade, não querer que Deus mude para você. Olha como é que é óbvio. É você se mudar para Hashem. Não modifique nada da Torá. Não ache que agora a Torá, antigamente ela proibia isso, mas hoje ela não deve proibir, não. Hoje Deus deve achar tudo de bom fazer o que fazem hoje em dia. Não caia nessa. Deus, ele já sabe o presente, passado e futuro. Falar que Deus pensava diferente há 2.000 anos atrás, agora pensa outra coisa, ou é você, ou a pessoa é ignorante, né, falta de inteligência, ou ele é ateu, ele fala de Deus, mas tanto faz para ele quem ele é ateu, ou ele é muito contraditório, hipócrita, porque Deus está acima do tempo. Nós estamos presos ao tempo, Deus não. Quando ele falou para a gente que o certo é A, o certo é A. O certo é B, o certo é B. Tá certo? Eles podem tomar formatos diferentes. Tá certo? Uma túnica antiga pode se transformar num terno hoje em dia, já que não tem nenhum mandamento da Torá que diga que tem que andar de túnica ou de turbante. Então, muita coisa pode aprimorar ou tecnologia. Mas quando você faz algo contra a Torá, isso é contraprocedente. Ou seja, no final da conta, você está indo contra o aprimoramento. Você está se estragando e não se melhorando. Por isso, pessoal, que não adianta a gente falar tanto da Grécia Antiga e esquecer da Grécia atual, que ela derruba, esmaga o povo judeu, tanto como fazia antigamente. Hoje em dia, no povo judeu, no Brasil, você tem 80% do povo judeu se assimila com casamentos
com não-judeus. Isso faz mal tanto para o judeu quanto para o não-judeu que está casando com ele, porque ambos estão saindo do seu objetivo inicial, ambos estão errando. Então, pessoal, acho que uma dica, uma frase conclusiva que tem que ficar daqui é: qual que é a sua Grécia? Qual que é a muralha que não deixa você se conectar com a Hashem hoje em dia? Qual que é a escuridão da qual você precisa acender a vela de Hanukkah para acender e apagar e esvair essa escuridão que está envolvendo o teu dia a dia e o teu trabalho? O que está acontecendo hoje em dia comigo, com você, que a gente possa refletir sobre o nosso dia a dia para assim melhorarmos o nosso trabalho espiritual, tá? Tem muita coisa para falar de Hanukkah, que são detalhes da guerra, da vela, de como funciona algumas segulot. Aula que vem, pessoal, no domingão, nós vamos falar sobre isso. A gente vai falar sobre alguns temas. A gente vai falar sobre milagres específicos da guerra. A gente vai falar sobre as velas e muita coisa que rodeiam as velas de Hanukkah. Vamos falar sobre Segulot, né, que são conselhos da Torá, de Kabbalah, para ter um melhor. Vamos falar sobre vários costumes. Vamos falar sobre algumas leis judaicas para melhorar. Vamos falar sobre o Sevivon, sobre o Gelt, sobre o Latkak, sobre todos os tipos de costumes que envolvem essa festa de Hanukkah, para que assim a gente possa ter a continuidade dela melhor. Domingo a gente vai estar no 6º dia da festa, ainda vai ter mais 2 dias para a gente poder aproveitar tudo que a gente vai aprender na aula que vem para utilizar e colocar na prática. Tá certo, pessoal? Gostaria de terminar, como sempre eu faço, convidar você a patrocinar esse meu trabalho do projeto Aulas de Torá. Tá certo, pessoal? A forma para você me fortalecer com esse trabalho e assim fortalecer as aulas de Torá, para assim cada vez mais chegarem mais judeus e também em Bnei Noach que querem seguir as 7 leis e serem Goim Tzadikim, é você me ajudando a patrocinar o meu trabalho. Tá certo? Seja o meu braço direito nesse projeto para que ele possa cada vez crescer mais. Ou entra no link aqui embaixo do Facebook, no bate-papo do YouTube pela primeira vez. Lá no começo do bate-papo, sobe um pouco lá o rolamento de tela, vai estar lá em cima. Você entra nesse link também no Facebook, aparece lá o PayPal, qualquer cartão de crédito serve, coloca o valor do patrocínio, clique, acabou, botou os detalhes do teu cartão. Simples, não bota modo mensal que às vezes pode dar problema. No modo unitário, nunca dá problema com a vontade de Hashem. E se você ainda não tem PayPal e quiser fazer por PayPal, também faço PayPal, que é seguro, fácil e rápido, ou por qualquer cartão de crédito. Se você quiser que seja pela conta Bradesco do Brasil, entre em contato comigo. Ou deixe o seu e-mail dizendo eu quero patrocinar, bota o seu e-mail completinho lá direitinho, ou entre em contato comigo pelo Facebook e fala eu quero patrocinar, tá certo? E assim você vai estar ajudando muito mesmo. Pessoal, gostaria de terminar dando uma brahá para você, pedindo para Hashem para que abençoe a todos nós em todos os sentidos, que pegue todas as luzes de todas as Hanukiot que foram acendidas em todas as gerações, ilumine a vida de todos nós com decretos doces, somente com boas notícias, com saúde espiritual, mental e física completas, nas 5 partes da nossa alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Hidá, que acendem para a gente somente coisas doces e nunca amargas, porque bom, tudo é bom, mesmo quando ele aparece amargo. Porém, nós queremos o bom e queremos o doce. E por que não sermos filhos que mimados no bom sentido e pedir para Hashem, adoça os decretos, aproveitar esse momento de Hanukkah, esse momento de iluminação no mundo físico e no espiritual, esse momento que as nossas rezas são muito mais atendidas. Essa é uma época que à noite também pode ler salmos, porque está na festa de Hanukkah. Aproveita para ler salmos, para estudar muita Torá, para ficar perto da vela da Hanukkah, contando histórias, estudando Torá, rezando para Hashem. Tá certo, pessoal? Que Hashem dê brahá pra gente em tudo. Se Deus quiser, nos vemos no domingo que vem. Eu já fico com saudade. Aproveitando para dizer, sexta-feira agora, 8 da manhã, horário de Israel, e 4 da manhã, horário do Brasil, já vai estar no canal do YouTube o vídeo da Parashá da semana, tá certo? Miketz, que já está pronta e vai ser colocada amanhã. Além disso, eu tenho 10 perguntas e respostas rápidas de 1 minuto e meio cada vídeo sobre várias perguntas legais. Pode ser espírita, que com o judeu faz quando ele não tem kasher para comer. E várias situações muito interessantes. Toda hora eu vou ficar jogando lá vídeos curtos de 1 minuto e meio e vou jogando na pasta. O nome da pasta se chama Bate e Volta Rápido. Ou seja, 1 minuto e meio rápido para responder muitas curiosidades de assuntos judaicos. Então, aproveita para entrar, compartilha, curte muito, bota para os teus amigos, bota em grupo no WhatsApp, patrocina esse grupo Aulas de Torá, esse projeto Aulas de Torá, e vamos que vamos. Leitraot Kol Tuv,
e até a próxima.